Júnior, pleno e sênior. Uma classificação muito utilizada nas empresas, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe como utilizar essa classificação? Olá, senhoras e senhores. Eu sou o Bruno Silva e esse é o canal do Consultor de RH. E aqui nós falamos sobre desenvolvimento pessoal e RH. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho para você receber os próximos conteúdos que nós vamos postar aqui para você. E também não deixe de colocar aí o seu like para que o YouTube entenda que esse aqui é um conteúdo relevante e comece a entregar também para outras pessoas. Agora nós vamos lá para o meu computador para que a gente possa entender de forma bem detalhada como utilizar essa classificação. Essa classificação ela tem um conceito que se chama indicativo de qualificação profissional, que é o júnior, pleno e sênior que a gente conhece nas empresas. E vamos falar um pouco do conceito. O que é esse indicativo de qualificação profissional, também chamado de IQP? Ele indica o nível de exigência para o ocupante do cargo, levando em consideração aspectos como a experiência e a formação exigida, qualificações técnicas e competências comportamentais. Agora existe um dado muito importante que é o seguinte: 90% das empresas elas usam esse indicativo apenas considerando a variável salário. Isso causa desorganização e também uma confusão organizacional. Porque muitas empresas não levam em consideração uma série de aspectos, que foi o que a gente colocou ali, de todos os conceitos para classificar um cargo como júnior, um cargo como pleno e outro como sênior. Elas apenas diferenciam os cargos colocando, esse ganha mais, ou seja, um salário diferente do outro, e coloca lá, júnior, um vai ser pleno, outro vai ser sênior. E causa toda essa confusão. Mas a gente vai avançar um pouquinho e você vai entender melhor. Nós vamos começar agora falando sobre 3 conceitos de cada uma das classificações, do júnior, do pleno e do sênior. No júnior, a primeira classificação que nós temos é cargos que exijam dos seus ocupantes formação teórica específica, mas pouca ou nenhuma experiência em fase inicial. O segundo conceito, posto com menor complexidade de tarefas e que exige menor experiência profissional. Geralmente não apresenta autonomia para a tomada de decisões. E a terceira é aquela que nós tiramos do dicionário, para entender exatamente o que é júnior. Aquele que é iniciante em determinada profissão ou atividade. Aquele que ingressou há pouco tempo em ramo profissional ou empresa. O pleno. Primeiro conceito. Cargos que exigem dos seus ocupantes formação teórica específica, além de plena experiência necessária para desenvolver um conjunto de atividades com certa autonomia e segurança, dentro do seu campo de atuação. Segundo, nível que exige maior maturidade profissional, até mesmo para a tomada de decisão. Tem maior complexidade de tarefas. E no dicionário, o pleno diz o seguinte, que está completo, inteiro, que teve completo acabamento, perfeito. E o sênior, a primeira definição, funções que exijam dos seus ocupantes, além de formação teórica específica, experiência que condiga com as exigências definidas para as referidas funções, tais como alto nível de segurança e excelência para o perfeito domínio da rotina e desenvolvimento de um conjunto de atividades, inclusive de coordenação e orientação aos demais, dentro do seu campo de atuação, podendo também vir a substituir a chefia em seus impedimentos. Segunda definição, cargo que pressupõe capacidade de assumir funções de liderança, tem ampla complexidade de tarefas e requer muitos anos de experiência profissional. E o 2, que é o terceiro, que é a definição do dicionário, aquele que é antigo e graduado em determinada profissão ou
atividade. Aqui nós temos uma representação de uma carreira em Y. Vocês podem perceber lá embaixo, nós temos ali os cargos iniciais, que na verdade não são cargos, são condições que é o estagiário e o jovem aprendiz. Quando nós vamos subindo, nós temos ali na base do Y, a pessoa sai de estagiário, ela pode ocupar um cargo de júnior. Essa representação aqui é uma representação de uma área comercial ou área de venda. Nessa área de vendas, nós temos ali o cargo inicial, júnior. Logo em seguida, ele pode ser pleno. Depois, ele pode passar para sênior. Chegando na base, ele tem duas opções. Ou ele pode seguir para a área técnica ou para a área de liderança. Na área técnica, ele pode se tornar um vendedor técnico, um especialista em vendas ou até um consultor comercial. Fazendo a opção de ir para a liderança, ele pode se tornar, depois de um vendedor sênior, ele pode se tornar um supervisor, um coordenador de vendas. Ou também ele pode seguir e se tornar um gerente comercial ou um diretor comercial. Todas essa representação que a gente fez aqui da carreira em Y é apenas um exemplo. Tá? Cada empresa vai desenhar isso aqui conforme a sua necessidade. Mas aqui é só um exemplo para você entender como que funciona essa classificação na base dos cargos. E eu trouxe aqui, Bruno, mas como é que eu aplico isso? Aí eu trouxe uma representação que também é um exemplo para poder te ajudar a entender tudo isso. Nós temos aqui na primeira coluna o indicativo de qualificação profissional, o júnior. O que o júnior precisa ter como experiência nesse exemplo? De 0 a 3 anos foi colocado nesse exemplo. Formação superior completo. Competências, aqui é a abreviação de técnica e comportamental. Nível básico. Salário, ele pode começar ali um salário de R$ 1.500. Ao longo do tempo, ele vai passando pela faixa salarial, tendo um aumento de salário. Quando ele chega no último step, no último nível de salário, ele pode ir para o cargo de pleno. Nesse cargo de pleno, ele já tem outras exigências. Ele já tem de 4 a 6 anos de experiência na função. Ele já tem um ensino superior completo, que ele já tem, porque ele já foi júnior. E agora a gente soma uma exigência de cursos. Em competências técnicas e comportamentais, a gente começa a exigir, sai do básico e vai para um nível médio. E ele já começa a receber um salário maior. Ele vai passando pelos níveis salariais, quando chega no último step, ele é elegível, ele pode ser um profissional sênior, que ele já tem ali de 7 a 10 anos de experiência, ele já tem MBA ou pós-graduação, uma especialização completa, e a gente começa a exigir idioma dele. Nas competências técnicas e comportamentais, a gente já começa a exigir avançado, e ele já recebe um salário superior, que ele pode ir aumentando ao longo do tempo. Lembrando que essa aqui é apenas um exemplo de como isso aqui pode ser aplicado nas empresas. Não é uma regra, mas isso aqui ajuda você a entender exatamente como utilizar essa classificação do júnior, pleno e sênior para qualquer área. E eu quero te agradecer, eu quero pedir para você, se você gostou desse vídeo, se alguma coisa que esclareceu para você como utilizar essa classificação de júnior, pleno e sênior, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, para você se inscrever no canal, ativa o sininho também para você ficar sabendo dos próximos conteúdos que a gente for produzir por aqui. Também não deixe de deixar o seu comentário ali, coloca o seu comentário para a gente, coloca aquilo que você tem dúvida ainda, que eu vou ter um prazer de poder responder você e tirar todas as suas dúvidas. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!